Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E você diga amém. Irmão, este livro foi escrito pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias profetizou antes, durante e depois do exílio babilônico. A missão principal de Jeremias, o foco principal desse profeta, foi avisar o povo da destruição que sobreviria sobre Israel por causa do seu afastamento das coisas de Deus, por causa de uma vida de religiosidade. Israel estava vivendo uma rotina religiosa. Eles iam ao templo, mas não sentiam mais a glória e a presença de Deus. Viviam uma vida de dualidade, uma vida com comportamento fora do templo e uma vida com comportamento dentro do templo. Isto foi entristecendo a Deus, e Deus então levanta o profeta para que o povo se achegue a Deus, para que o povo adore a Deus em espírito e em verdade, para que o povo seja sincero. Nós lemos aqui o Salmo 24: quem entrará no templo do Deus Altíssimo? Aquele que é sincero de coração, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. O povo vivia uma religiosidade morta, pensando que o templo, pensando que a religiosidade era uma garantia na sua vida. Não preciso ter uma vida de entrega total a Deus. Se eu vou à igreja, se eu carrego uma Bíblia, se eu carrego a Torá, se eu carrego aqui a minha indumentária religiosa, isto já basta. Esses dias, visitando o campo missionário dessa igreja com o diretor de missões, fomos a uma cidade e me surpreendeu. Quando eu cheguei lá, só tinha uma igreja na cidade. Eu perguntei: quando que é o culto desta igreja? Alguém me disse: o culto aqui acontece sempre aos domingos, das 9 às 11 horas da manhã. E à noite tem um grande culto de avivamento? Não, à noite não tem culto. E na segunda-feira tem a oração dos jovens? Não tem a oração das jovens. E na terça tem o culto de ensino? Não tem o culto de ensino. E na quinta-feira a consagração das irmãs acontece? Não acontece. Isso são características de uma igreja morta. Mas eu louvo a Deus, porque se você chegar aqui na segunda-feira, os jovens vão estar orando por você, pela sua família, pelos seus projetos, e Deus tem respondido à oração dos jovens. Se você chegar na terça aqui, vai ter uma palavra de vida, uma palavra de ensino, e você vai sair daqui edificado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você chegar na quarta, o coral vai estar ensaiando. Se chegar na quinta, vai ter um culto abençoado. Em todo tempo, em toda hora, o nosso prazer está em adorar e bendizer o nome do Senhor. Uma vida ativa, uma vida verdadeiramente, uma espiritualidade. Deus usa o profeta para dizer ao povo: por favor, não viva uma vida de religiosidade morta, uma vida vazia. Eu quero que vocês sejam cheios da minha glória.
Eu quero que as pessoas olhem para vocês e vejam o brilho da glória de Deus. Uma vida de testemunho, uma vida de experiência, onde a cada dia Deus vai te dando uma vitória, ou dentro de uma provação, ou dentro de um problema, a percepção que eu tenho deste problema que eu estou passando. Ora, Jeremias vai alertando o povo, isso não vai terminar bem. Mas o povo não deu ouvidos a Jeremias. A Bíblia fala que nessa época existiam outros profetas. Sempre tem alguém que se diz profeta e diz: não precisa de tudo isso. Não precisa levantar a mão, glorificar a Deus tão alto. Não, Deus não é surdo. Mas a minha Bíblia diz que quando Deus operava no arraial de Judá, no arraial de Israel, quem estava ao derredor de Israel, quando Deus se manifestava no meio do arraial, os povos ao redor ouviam brados de júbilos de Israel. Meu irmão, Deus quer que você comemore cada vitória. Deus quer que você o adore em espírito e verdade. Esta cidade precisa saber que aqui tem um povo que adora, um povo que glorifica, um povo que agradece, um povo que vibra em cada vitória conquistada. Seja qual for a vitória que você conquistou, aprenda a comemorar, porque se Deus te deu vitória nessa causa pequena, comemore e agradeça, porque Ele vai te dar vitória nas causas grandes também. Alguém dizia: não precisa disso. E Deus então levanta o profeta Jeremias. Jeremias está vendo o que está acontecendo ao redor de Israel. O Egito com o rei Necau lutando contra a Síria por causa de Jerusalém. Depois o rei do Egito entra em guerra com Nabucodonosor, perde a batalha. E aquele povo que vivia uma vida de religiosidade, aquele povo que vivia uma vida de cegueira espiritual, aquele povo que vivia uma vida de rotina espiritual, agora são conduzidos como um peixe fisgado no anzol a um lugar de provação, a um lugar de lapidação, a um lugar de burilamento, a um lugar de purificação. Todas as provas que eu passo, Deus tem um propósito nisso, Deus tem um objetivo nisso. O povo está ali agora vendo a realidade das coisas. Por que eu não ouvi a voz do profeta? Por que eu não me entreguei a Deus de corpo e alma e coração antes? Por que eu não tive essa percepção antes? Ao invés de passar por tanta humilhação, por tanto sofrimento, eles são levados para aquele momento de processo de Deus, de trabalhar de Deus. Às vezes a gente não entende o todo de Deus, a gente às vezes não entende o conjunto daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Alguns murmuram, alguns se desesperam, alguns reclamam, alguns desistem e param no meio da caminhada. E o povo está ali agora no cativeiro babilônico, nas mãos do inimigo, sofrendo as consequências da sua desobediência. Meu amigo e minha amiga, talvez você pense: pastor, eu estou neste processo, eu estou passando por este momento. Eu falei na escola dominical, que momento difícil de crise financeira. A gente só paga conta, a gente só paga conta, a gente só paga conta, não sobra recurso para nada. E eu perguntei: será que tem alguém assim na classe? Toda a classe levantou a mão, todo mundo passando um momento de aperto, um momento de dificuldade. E a gente tende a entender: por que está acontecendo isso? Por que eu estou nesse processo? Meu irmão, entenda isso, é o processo de Deus. Aquilo que você tem que passar, você vai passar. Mas confia que Deus está no controle. Confia que Deus está direcionando todas as coisas, porque Deus ainda
ainda tem um plano na sua vida. O povo está na Babilônia e está desesperado. E às vezes alguém que não entende o trabalhar de Deus olha para você e olha para mim, castigo de Deus. Que situação, hein? Juízo de Deus. Consequência do pecado. E às vezes nem tudo é consequência de um pecado. Às vezes é um projeto de Deus para te tornar uma pessoa ainda melhor do que você é. O povo está lá no cativeiro. Alguns estão desanimados, alguns pararam, alguns desistiram, alguns jogaram a toalha, disseram: desisto, acabou o plano, acabou o projeto de Deus. Alguns disseram: olha, acabou para você, este é o fim de Israel, as promessas de Deus se encerram aqui, vocês vão amargar uma vida de derrota, uma vida de sofrimento. Não pense mais em vitória, não pense mais em se levantar, não pense que você vai sair desse buraco, não pense que você vai sair dessa crise, não pense que você vai sair dessa humilhação. Essas são as palavras que vão vindo, e a gente vai dando ouvido a essas palavras. A percepção daquilo que está ao nosso redor é uma percepção ruim, os estímulos são ruins, ou seja, é crise, é palavra negativa, é olhar de vingança, é olhar de satisfação de vê-lo no momento de derrota, no momento de provação, e as coisas vão acontecendo. Aí Deus levanta o profeta que avisou, o profeta que disse: Deus vai pesar a mão, e Deus levanta o profeta mais uma vez para liberar uma palavra de vida, uma palavra de esperança. E Deus então enche a boca do profeta e diz assim: assim diz o Senhor. Quem diz? Deus de Israel, a todos os que foram transportados. Olha o que diz o versículo 4, que eu, primeira pessoa do singular. Sabe quem te colocou nisso? Foi Deus. Sabe quem te colocou nessa prova? Foi Deus. Se Ele colocou, Ele tem poder para tirar. Se Ele colocou, Ele tem poder para ajustar todas as coisas. Se Ele colocou, Ele está no controle. Quem coloca, tira, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Sou eu que te coloquei, que te conduzi. Eu estou no controle. Eu te transportei de Jerusalém para Babilônia. Meu irmão, está na prova? Está na luta? Está na dificuldade? Está difícil? Vai ficar sentado chorando? Vai ficar sentado reclamando? Olha o que Deus fala para Israel: ei, eu sei que você está na luta, eu sei que você está na prova, eu sei que você está na crise, mas eu estou falando para você se levantar, aí nessa prova, aí nessa crise. Levanta, trabalha, edifica a casa, ele edifica projetos, planeja, sonha. Não pare de sonhar, não pare de sonhar. Vai trabalhando, toca a vida. Oh, não adianta ficar sentado chorando, reclamando com o pai, reclamando com a mãe, reclamando com o filho. Levanta essa cabeça, toca o barco, porque a vida não para. Edificai casas, procurai a paz da cidade. Lá no seu trabalho, lá na faculdade, tem gente que está olhando para mim: meu Deus, essa crise, este problema, e essa menina, e este homem está alegre.
Meu Deus, essa crise, esse problema, eu não vejo ele triste. Ele está procurando, no lugar onde ele está, ele vai irradiar paz e alegria. No lugar onde ele está, que está num lugar difícil, ele vai transformar a realidade desse lugar, porque ele não anda pela vista, ele anda por fé, por fé, por fé. Ele sabe que este momento vai passar. Me ajude a pregar, diga para o seu irmão: essa tristeza não vai durar a vida toda. Esta crise não vai durar a vida toda. Quem está entendendo a palavra de Deus, vai passar. Vai passar, o novo de Deus vai chegar na tua vida. Um novo momento, uma nova história, um tempo de honra, um tempo de restituição, um tempo de glória. O povo então está ali naquele lugar, como eu e você estamos dentro desse contexto do nosso país. Corrupção, crise, um cenário sombrio. Os pensamentos de muitas pessoas são pensamentos de derrota, são pensamentos de fracasso, são pensamentos de desânimo, são pensamentos de jogar a toalha. Eu vou parar, eu vou desistir, eu não quero mais, não aguento mais pagar conta, eu não aguento mais trabalhar igual um escravo, eu não aguento mais passar por esse momento. Tem um monte de gente dizendo para mim: olha, você vai sucumbir, você vai fracassar, você não vai vencer. Olha, os pensamentos que eu tenho para a sua vida são pensamentos de derrota. Muita gente dizia para Israel: acabou o chamado, acabou a promessa. Mas Deus usa o profeta Jeremias para dizer: não, 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 não. Deus está falando com você nessa noite, Deus está falando comigo nessa noite. Ei, pastor Davi, ei, ministério, ei, igreja de Resende, estão tendo pensamentos de mal sobre vocês, mas eu é que sei os planos que eu tenho na tua vida, eu é que sei os planos que eu tenho no teu ministério, eu é que sei os planos que tenho no teu casamento, eu é que sei os planos, e o meu plano é de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. Eu vou virar esse cativeiro na sua vida. Quantos acreditam que Deus pode mudar essa realidade? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera dessa situação? O que você já visualizou do final dessa luta? A minha vitória eu já visualizei. Deus vai nos dar vitória. Eu e você e a nossa casa estaremos debaixo da bênção do Senhor, e Deus vai nos prosperar ainda mais, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as promessas em nossas vidas. Qual é o fim que você espera? Deus está falando nessa noite: escreve hoje o fim daquilo que você espera nessa luta, porque Deus vai te dar vitória. Qual é a sua perspectiva de futuro? Qual é a sua perspectiva de amanhã?
Não ande, irmão, pelas circunstâncias. Você já pensou se a gente fosse dar ouvido a tanta palavra de derrota, tanta palavra de desânimo, que a gente ouve no dia a dia, que a gente ouve no cotidiano? Deus está falando com você nessa noite: não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus, olhe para Jesus.